Mas vamos lá ao jornal. E o Bolsonaro foi obrigado a ir lá, né? Enfim, foi lá, conversou com o pessoal na dele. Eu tive uma impressão, assim que acabou o jornal, eu tive uma impressão, e depois, quando eu vi os resultados, o Ítalo e Valéria, eu comecei a mudar a minha impressão. A minha impressão no início foi que o Bolsonaro ele ficou muito nervoso, que ele aceitou muito a pilha. Eu tenho certeza de que o Bonner e a Renata estavam muito nervosos também, né? Porque eles têm medo do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro fala, não tem papas na língua, ele vai lá e fala as verdades, e o pessoal normalmente fica um pouco amedrontado com relação a isso. Então, nota-se o nervosismo deles também, nota-se o Bonner com aquele deboche, aquela evasão o tempo todo e mudando de assunto quando ele via que o Bolsonaro iria vencer a resposta, vencer, no caso, assim, de dar uma resposta mais eloquente, uma resposta convincente, e iria fazer, sim, propaganda dele. Então, mas quando acabou ali, eu achei o seguinte, e essa posição eu mantenho, tá? Eu quero ser um pouco mais pragmático do que o pessoal da campanha do presidente. Eu acho que ele poderia ter aproveitado mais, né? Eu acho que por causa do nervosismo em geral ali, faltou um pouco de como é que eu posso dizer? De gerência nas palavras, para falar só as palavras certas, com pouco espaço, com pouco tempo, palavras mais assertivas, né? Um pouco mais de eloquência mesmo. Isso aí na hora me deixou um pouco desconfortável. E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, inclusive com a questão da colinha. Por que eu mudei de opinião depois? Né? Eu vi o Rica Peroni, por exemplo, dizendo que não, que ele estava esperando um presidente que fosse lá para sentar o pau, para ser o Bolsonaro. E ele, notoriamente, foi indicado pela equipe dele a ficar em paz, a ficar tranquilo, a não responder provocações, a não ser grosseiro, etc. E foi o que ele fez. Mas agora, uma crítica que eu fiz, essa eu vou deixar mesmo anotada, foi aquele último minuto. Como disse a Valéria, a última impressão é a que fica. Então, a última impressão é que vale mais na peça de marketing, né? Então, eu acho que o último minuto ali, ele deveria estar muito mais seguro, deveria estar muito mais ensaiado, muito embora ele mandou aquela no final, pô, eu queria ficar mais tempo aqui, esse é o jeito dele, solto, né? O Bolsonaro, quando ele está solto, conversando nos Flow Podcast, nos podcasts aí com o Rico, quando ele está solto, ele é muito mais ele. Então, acho que ele se sai muito melhor. Sob tensão, no nervosismo ali, eu acho que ele poderia ter dado nós melhores, tá? Poderia ter dado reviravoltas melhores. Não estou dizendo que ele foi mal, de forma alguma. Eu só acho, claro, não sou eu lá também, tá? Então, acho que ele poderia ter feito melhor nisso, e principalmente no último minuto. Eu acho que ele deveria ter falado com firmeza, falado aquilo que ele queria falar, enfim, que ele tinha que fazer propaganda do que está acontecendo de bom agora, né? Que, poxa, depois de pandemia, depois de guerra, depois de seca, né? Estiagem e tudo, com todo o ataque da mídia, com toda o boicote do Congresso Nacional na época do Rodrigo Maia, do Senado, que não, enfim, que não consegue, não tem coragem, não tem culhão para instaurar ali uma CPI ou alguma coisa com relação aos ministros do STF, esses desmandos, inconstitucionais, né, que eles estão lançando mão. Então, eu acho que naquele último minuto ele deveria ter falado algo mais assertivo, algo mais ensaiado mesmo, e terminado com 2 segundos de antecedência, assim, sabe, para mostrar assim, ó, pá, falei o que eu queria, e não assim, ter olhado, já acabou. Enfim, eu faço uma crítica mais pragmática mesmo, né? Eu faço isso para o bem, assim, para a galera entender que eu acho que ele pode e vai melhorar nisso. E, bom, eu tenho certeza que o Lula vai ser um fracasso, então isso não me preocupa. Eu acho que foi aí ponto para o Bolsonaro, sim. E, Ítalo, só para elencar os gatilhos, você falou aí da colinha na mão, que foi um gatilho, foi isso que eu comecei a perceber depois. A colinha na mão foi um gatilho. A questão dele falar, você está me forçando a ser um ditador. Isso foi outro gatilho que está dando o que falar. E nisso o Bolsonaro é muito bom. E o terceiro foi justamente essa fala da Renata em dizer que não houve lockdown. Isso foi onde o inimigo, né? Porque eles não estavam ali como entrevistadores ou sabatinadores, eles estavam como inquisitores, eles estavam como inimigos. Então ali o inimigo caiu. Porque quando ela falou que não houve lockdown, que então fique em casa, mas só se puder, e aí começaram a bombar, viralizar vídeos nas redes mostrando aqueles atores globais falando fique em casa, fique em casa. E os vídeos do governo de São Paulo soldando portas, enfim, as pessoas sendo humilhadas nas ruas. Então isso foi um gatilho fantástico. E aí que tá, né? Quando a gente assiste, assim, tem aquela primeira impressão e depois você vai mudando, assistindo ao resultado. Então, no momento agora, eu estou um pouco mais aliviado, um pouco satisfeito. E vamos lá, vamos bola para frente. Vamos ver como é que vai ser com Lula, vamos ver se eles vão pegar pesado, vão pegar leve.
Eu espero que peguem pesado, eu ainda tenho um coração muito bom, então eu espero que pegue pesado. Vamos lá, Ítalo.